Olá, Paula, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos, sejam bem-vindos. O Muito Dejane obrigado. também, gente, é do comunicador, é, ele é pesquisador, mestre em educação pela Universidade Federal da Paraíba e ele fez a formação dele de graduação, não é isso, Dejane? Já em educomunicação, Perfeito. que é uma das poucas universidades hoje da Paraíba que tem um curso de educomunicação. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. E já que você entende tanto de educomunicação, fala pra gente aí, educomunicação é o quê? É EAD? Por onde passei essa educomunicação? É ensino remoto, à distância? É utilizar audiovisual para fazer videoaula? Ou por onde passei a educomunicação, já que você entende tanto? Divide aí com a gente um pouquinho do seu conhecimento e depois a gente volta para a professora de Carla. Bem-vindo! Certo. Muito obrigado, Paula. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, todos os trabalhos que a gente está falando aqui, embora não sejam exibidos aqui, vão ficar na descrição, tá? Tanto os meus trabalhos como dos colegas que não puderam exibir. Bom, Paula, seguinte, eu sou cria lá da UFCG, cria lá da professora Lígia Beatriz, que está nos assistindo, da Gabriela Santana, nossa parceira da Bahia e da Rede de Educomunicadores do Nordeste. Olha, educomunicação, eu costumo dizer que é o seguinte, o pessoal fala muito, educomunicação, né, na etimologia da palavra, em educação e comunicação, mas é o seguinte, educomunicação são processos de comunicação e educação que ocorrem em diversos setores, pode ser numa escola, pode ser em processos independentes ou processos de organizações no terceiro setor, que partem de três princípios. São eles: educação, comunicação e um terceiro fator muito importante que é a participação. Não é educomunicação se não houver uma participação dos sujeitos, se não houver uma participação ativa de alunos, de jovens, de participantes de uma ONG, de participantes de comunidades populares, como quilombolas, ONGs. O que é de comunicação, então, na prática, Dejane? Já que aqui o pessoal está contando muito das suas experiências práticas. A educomunicação, a partir do princípio de dar empoderamento, é uma palavra muito importante para a Educom, que é fazer com que pessoas, crianças, jovens ou adultos, grupos populares, possam ter acesso aos meios de comunicação e às suas linguagens, meios digitais ou meios analógicos, para compreender essa linguagem e poder ter acesso a uma comunicação mais pertinente para a sua comunidade ou para entender toda a construção de comunicação que está aí na mídia. A gente vem falando muito em fake news, a gente vem com uma desinformação muito constante no processo de comunicação hoje no Brasil. A educomunicação, a partir do princípio de uma educação pela comunicação e de uma comunicação pela comunicação. Na educomunicação, a gente tem alfabetização midiática, muito importante nesse aspecto que a gente está vivendo agora no contexto político e sociocultural. E o que é isso, Dejane? É fazer com que as crianças, os jovens, as pessoas envolvidas em um processo coletivo de comunicação possam entender o funcionamento das mídias. A partir do entendimento e da apropriação desse conjunto de meios de comunicação e de suas linguagens, independente de qual seja a linguagem, fotografia, audiovisual, mídia sonora, elas possam ter acesso a esses meios de comunicação e possam reproduzir as suas próprias histórias, o que eles estão entendendo. Então, a partir do momento que eu entendo o funcionamento da comunicação, que eu entendo como são formadas as linguagens de comunicação dos diversos meios, eu posso me apropriar e posso fazer a minha própria comunicação. Aí, por isso que o pessoal fala tanto em ser um aluno crítico, ser um ser crítico. É nesse sentido, de apropriação e de entendimento. Olha, eu sou um educomunicador que trabalha mais numa perspectiva independente, porque eu sou um pesquisador. Os outros colegas vêm muito da sala de aula, outros vêm das organizações como a CIPOC, que é uma organização que me inspirou bastante na academia, lá da Bahia. Um abraço para todos da CIPOC que estiverem aí ouvindo. E eu sou um educomunicador que trabalha em comunidades, trabalha junto com associações, com a perspectiva de comunidade, escola e associações. Então, os projetos que eu venho desenvolvendo desde a graduação, que a graduação foi na UFCG, depois o mestrado na UFPB, e agora eu estou morando em Goiânia. Eu vim aqui para o Centro-Oeste para desenvolver novos rumos. Mas, como eu sou cearense, esqueci de falar para você, é muito importante, todo o meu trabalho, o meu percurso foi feito numa perspectiva da Paraíba, junto com o Ceará, trabalhando com comunidades no sítio, comunidades populares, trabalhando numa perspectiva de trazer produtos midiáticos para essas pessoas poderem ter voz, para essas pessoas se apropriarem de diversos tipos de comunicação, seja um audiovisual, como o filme Caraca Moleque, que a gente produziu lá em 2015, falando sobre futebol na comunidade,
tem também o audiodocumentário Um Pé de Coaçu, Meu Lugar, Minha História. Audiodocumentário, gente, é um documentário pelo rádio. Um rádio pode ser um streaming, que pode ser um podcast que você escuta. Então, é um documentário sobre aspectos da população local, traduzidos para uma linguagem sonora. Então, a gente teve esse trabalho, que foi vencedor do Prêmio de Comunicação da CNBB, que trouxe aí uma representatividade para a localidade, e outros trabalhos. Eu vou focar nesse para mostrar o seguinte: educomunicação, costumo dizer que é 90% o processo. Ou seja, eu estou num processo de construção da comunicação que, ao mesmo tempo, é educativo. Não só por tratar de temas respectivos interdisciplinares, que pode ser português, enfim, pode ser de matemática, geografia, cultura, artes, mas por quê? Porque eu estou num processo de aprendizado que é construído coletivamente. Um processo de comunicação e educação que tem que envolver a participação. Então, eu costumo dizer que a comunicação é 90% o processo e 30% o produto. Para finalizar aqui, o produto no sentido de quê? De construir um material de representatividade para essas comunidades, um material de representatividade para uma escola, um material de representatividade para uma comunidade quilombola, um material de representatividade para um coletivo LGBT. Então é isso, educomunicação é construir um processo de comunicação que ao mesmo tempo é educativo, que é pedagógico, por sua natureza educativa, e construir um produto que no final ele vai ter uma representatividade. Claro que o foco da comunicação é parte do processo de construção, do processo de apropriação da linguagem dos meios, do processo de empoderamento comunicativo, de ter voz para falar, de ter voz para poder expressar os anseios da sua comunidade, os anseios do seu grupo social, os anseios da sua escola, os anseios do seu bairro. Então, a educomunicação é isso, gente. A educomunicação é uma construção coletiva que pode ser feita em diversos espaços, mas que a gente traz um foco maior para a educação formal, por ser um espaço de construção do conhecimento histórico, mais construído. Eu não sei se a Paula vai voltar aí, se está no tempo, mas eu estou falando aqui, gente. Se a Paula tiver que voltar aí para fazer a apresentação, vocês podem botar ela na tela aí, viu? Ou é Carla, vou continuar falando aqui, tranquilo? Para a organização. Bom, pessoal, seguinte, nesse trabalho que eu fiz de educomunicação, que tem muito dentro da professora Lígia Beatriz Carvalho de Almeida, lá da UFCG, a gente trabalhou com comunidades lá no sítio Coaçu, que é no interior do Ceará, produzindo materiais de representatividade para a comunidade. Primeiro a gente partiu do futebol, depois a gente foi falar sobre o carnaval, que isso eu já fiz no mestrado, depois a gente falou sobre a história da comunidade local, trazendo uma perspectiva de narração, de pesquisa, de produção feita pelos próprios alunos. Agora, respondendo a pergunta da Paula, sobre educomunicação, respectivamente, EAD, olha, a EAD é um processo tecnológico em que a gente utiliza uma ferramenta que a gente utiliza para transmitir informações virtualmente. Se esse processo é unilateral, eu só falando para vocês, necessariamente não é educomunicação. Agora, se a gente está engajado em prol de construir algum objetivo em comum, em que vocês, aí do outro lado, como alunos ou como colegas de projeto, estão dispostos a sair da sua cadeirinha, ir lá falar com a população, entrevistar pessoas, entender o processo comunicativo, se apropriar desse meio, e a gente construir lá, se reunir para construir coletivamente discussões em prol de um objetivo comum, tomando decisões democráticas, dialógicas e de participação, aí a gente pode dizer que tem o começo de um processo educomunicativo, porque envolve a participação das pessoas, porque envolve o objetivo comum. Então, quando a gente fala em EAD, a EAD é um instrumento para que a gente possa difundir esses processos de outra maneira, de outra forma. No contexto de pandemia, a gente não tem essa proximidade, mas a ferramenta em si é um meio para a gente chegar a um determinado objetivo. Então, a educomunicação é a partir do princípio do processo coletivo, de mudança, de transformação social. Então, quando eu tenho um processo de engajamento a partir de uma atuação pedagógica, que pode ser utilizando os meios de comunicação diversos, eu puxo mais para o meio sonoro, para o podcast, para o rádio, porque é o que eu trabalho. Mas a gente pode trabalhar isso em diversas linguagens. Pode trabalhar com texto, pode trabalhar com a fotografia, pode trabalhar com a rádio comunitária, enfim, o fanzine, são inúmeros processos que a gente pode trabalhar. Então, a ferramenta em si não é o problema. Você vai adaptar essa ferramenta ao contexto cultural e tecnológico da sua comunidade. Então, a partir disso, o princípio tecnológico é apenas um elemento que eu tenho que me apropriar para poder chegar a um determinado fim. Mas o primordial da comunicação é como
como eu utilizo essas linguagens de forma representativa, como eu utilizo essas linguagens para dar voz a pessoas. Eu estou falando de uma forma geral, porque, como eu falei para vocês, necessariamente eu não sou um educador que está na sala de aula, eu sou um educador que está por aí desenvolvendo os projetos na prática. Então, por isso que eu estou falando de uma forma mais geral. A gente pode trazer isso para o contexto da escola, a gente pode trazer isso para o contexto das ONGs. Na escola, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque a gente parte do princípio de que a gente depende dos equipamentos, que a gente depende do contexto em que a gente está inserido. Só que, antes de tudo, educomunicação também é vontade. Com isso aqui, ó, um aparelhinho desse aqui, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer basicamente tudo. Eu tenho um computador inteligente aqui nas minhas mãos e a maioria dos jovens, a maioria das crianças tem isso, porque hoje é uma ferramenta que está no cotidiano deles. Então, raciocina aqui comigo, só pensa aqui comigo. Como é que um jovem de 12 a 13 anos consegue instalar um joguinho daquele chamado Free Fire, consegue movimentar aquele negócio, consegue mexer, aprender, passar o dia inteiro fazendo aquele negócio que eu, particularmente, não consigo fazer aquilo. E ele não consegue utilizar isso aqui de diversas formas. Então, você tem que saber como chegar nesse aluno, saber como conversar com ele, saber chegar para ele e falar, olha, estamos aqui entendendo o Free Fire, vamos utilizar o Free Fire aqui para a gente aprender outra coisa diferente, ensina aqui para mim que eu ensino isso aqui para você. Olá, Paulo, acho que eu tomei o tempo aí de cá, mas eu estava só te esperando, beleza? Então, gente, para concluir, a educomunicação é isso, parte do princípio de um processo de transformação social que é feito coletivo, com um objetivo comum. Obrigada, Dijane. Perfeito. Joia, viu? É sempre bom te ouvir, saber das suas experiências aí, né? Já da sua graduação, depois da sua pós, já muito tempo aí de pesquisa nessa área de educomunicação. Cabe Educom, inclusive, para além das escolas. Dejane, pode nos falar sobre Educom nos espaços não escolares? Gabriela coloca essa pergunta. Tem uma perguntinha para Dejane, se ele quiser fazer a resposta dele agora e acrescentar aí os outros tópicos também. Bom, acrescentando aí a fala do Luciano e da amiga Débora, quando a gente fala educação para e pela a comunicação, na verdade, a própria educomunicação, a própria epistemologia, ou seja, a própria construção do conceito é que vai nos responder isso. Por quê? A educomunicação, ela nasceu nas lutas e nos movimentos sociais latino-americanos, ou seja, no final dos anos 80, no final ali das ditaduras. Principalmente na América Latina, nos países de língua espanhola, que até hoje isso é muito forte. Principalmente a comunicação da rádio comunitária. Então, a educomunicação ela tem 7 áreas de intervenção, que é a epistemologia da educomunicação, que é justamente o que a gente está tentando aqui, é trazer debates que possam constituir para a população o entendimento sobre esse campo. Temos a produção midiática, que é o quê? É a própria produção dos conteúdos, ou seja, é o engajamento no processo para a produção de conteúdos para diferentes fins. Temos a educação para a comunicação, que é isso que a gente fala sobre educar para entender as mídias. Temos a pedagogia da comunicação, que é entender como os professores vão trabalhar esse processo de comunicação, professores ou educadores. Temos a mediação tecnológica, que aí entra educar com as mídias, educar com a mediação tecnológica. Ou seja, se eu tenho educação para a comunicação, para entender a comunicação, eu também tenho uma mediação tecnológica na educação, que é a apropriação desse conjunto de meios para trabalhar comunicação e educação. Eu tenho a expressão comunicativa através das artes, que é trabalhar as linguagens artísticas, e eu tenho, por fim, a gestão da comunicação, que é, como o Luciano e Débora falou, é um conjunto de ações em desenvolvimento, por exemplo, numa escola, em que a gente vai trabalhar e construir esse espaço para poder promover essas práticas, que entrando já aqui na fala do Luciano também, são praticamente quase nulas de recurso. A gente tem vários programas compostos, inovadores, educação conectada, mas a gente sabe que a realidade na prática é completamente diferente. Isso pensando na educação formal, já aqui entrando na pergunta da Gabriela, eu sou um cara da educação não formal, ou seja, eu sou um cara que desenvolve parcerias com as escolas, mas necessariamente não estou atuando como professor na sala de aula. Eu estou atuando em comunidades, em movimentos populares, e claro que a educomunicação dá para ser feita nesse tipo de local. A educomunicação nasce nesses locais, na verdade. Então, quando a gente utiliza esses meios, se apropria desses meios de comunicação nas comunidades que necessitam ter voz, principalmente, indígenas, quilombolas, comunidades populares latino-americanas, a comunicação comunitária nasce aí, a comunicação de guerrilha, onde eles utilizavam as rádios para transmitir informações ali das Farc, Sendeiro Luminoso. Então, o processo de comunicação está intrínseco a esses movimentos,
movimentos populares, como Maria Cecília Perus costuma falar. E, para finalizar, material, gente. Material é sempre aquilo. O que a gente tiver para aquele momento vai ter que se adaptar à linguagem que a gente está utilizando. Ora, se eu trabalho com produção sonora, necessariamente eu não preciso de uma câmera superpotente ou de uma câmera. Porém, eu preciso entender o funcionamento dessa linguagem audiovisual para aplicar na linguagem sonora, já que eu tenho áudio, som, imagem, vídeo, eu preciso trabalhar essa linguagem, mas eu necessariamente não vou precisar daquele equipamento. Então, tudo depende da criatividade daquelas pessoas que estão trabalhando, de entender o funcionamento e os equipamentos disponíveis. Por isso que eu falo sempre, comunicação, antes de tudo, é ser criativo. Beleza? Espero ter respondido a Gabriela. Bom, gente, antes de mais nada, é aquela coisa que Paulo Freire sempre falou, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, que eu acho que é o que todo mundo está falando aí. E essa leitura, automaticamente, pelas diversas linguagens que a gente vai trabalhando, essa leitura tem que estar presente, adaptada às diversas linguagens em que a gente produziu. Aqui o pessoal está falando muito em audiovisual, mas as imagens, elas não são só visuais, elas também são sonoras. São imagens que a gente constrói na mente. Por isso que é audiovisual, áudio e imagem. Então, lembre-se que o audiovisual também está na construção das nossas próprias imagens, que possuem um significado até maior do que esse bombardeio visual que a gente está tendo aí. Bom, para finalizar, eu agradeço primeiramente a Flix, a Paula, que teve o maior contato, e a todo o pessoal da mesa, e claro, a todos que estão nos assistindo e interagindo com a gente, foi muito bacana. Agradeço a toda a organização do evento e também a Rede de Educomunicadores do Nordeste. Procurem no Instagram e no Facebook.